A politização dos atos de 8 de janeiro esvaziou a solenidade em alusão aos 2 anos do quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Figuras importantes como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não compareceram. Nem mesmo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, esteve hoje no Palácio do Planalto para participar do ato. Ele foi representado pelo vice-presidente da Corte, Edson Fachin. Os governadores também faltaram. Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e nem Eduardo Leite estiveram no ato. Mas, para falar sobre isso, vamos a Brasília com Wilson Lima, que tem bastidor do meio-dia para contar. Roda a vinheta. Boa tarde para você, Zé Inácio. Boa tarde para toda a nossa audiência aqui no meio-dia em Brasília. Olha só, foi um ato esvaziado. Foi um ato esvaziado porque eu acabei de receber aqui a lista das autoridades. Olha só para vocês terem uma ideia do quanto que o negócio foi triste. Pode até colocar na tela dividida junto com o nosso grande Rodolfo Borges, porque estava na lista, olha o nível da coisa. Estava na lista dos convidados Felipe Camarão. Vocês têm ideia de quem é o Felipe Camarão? Vice-governador do Maranhão. O cara não foi, o cara não veio para Brasília. O cara é vice-governador do Maranhão e não veio. Gladson Camel, governador do Acre. Ficou no Acre. João Azevedo, governador da Paraíba. Ficou em João Pessoa. José Carlos Barbosa, vice-governador do Mato Grosso do Sul, com todo respeito ao Mato Grosso do Sul. O vice não veio. Vitor Correia, governador em exercício de Alagoas, não veio. Entre os governadores, sabe quem veio? É o Mano de Freitas, governador do Ceará. Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Detalhe, os dois são do PT. Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, PT. E Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco. Gente, sem Pacheco, sem Lira, sem Barroso, essa festa aqui, né, flopou. Definitivamente flopou. E aí eu queria realmente que o nosso Rodolfo me ajudasse nessa, porque fizeram um bolo de aniversário, contrataram um buffet, contrataram o salgadinho para comemorar os 2 anos do ato de 8 de janeiro e ninguém apareceu. Ou seja, sobrou bolo e faltou gente. Faltou fermento nesse bolo. Boa tarde, Wilson Lima, boa tarde, José Inácio Pilar, boa tarde para quem está assistindo a gente. Essa lista aí que o Wilson deu, ela é mais eloquente do que a gente poderia ser ao dizer aqui, como a gente já vem dizendo, desde que esse ato foi anunciado, de que ele tem uma agenda política específica. E aí o problema disso não é só que ele é desqualificado naquilo que ele se propõe a fazer, né, que seria defender a democracia brasileira 2 anos depois daquele quebra-quebra nas sedes dos três poderes. Ele joga contra a democracia brasileira, porque ele transforma esse ato, que merece, esses atos de 8 de janeiro de 2023, que merecem lembrança, ele transforma vulgariza, né, a história do país. Então, de fato, é uma data que tem a sua importância, mas ao contrário do que se propõe o governo ao anunciar e ao celebrar essa data, a democracia, alegadamente, nessa data, ao contrário do que ele pretende fazer, ele acaba ferindo a democracia brasileira ainda mais. Agora, Rodolfo, ainda falando sobre o esvaziamento dos atos, tem um detalhe aqui que aí algumas fontes políticas aí entra de fato o bastidor propriamente dito. Alguns agentes políticos, como Caiado, como Eduardo Leite, também não compareceram. E o que eles falam? Wilson, não vamos dividir a foto com o Lula. No ano passado, quando se fez uma solenidade em alusão a 1 ano dos atos, o Lula já tentou utilizar isso como sua plataforma política. E o Caiado, por exemplo, vai para a rua a partir de março, vai colocar campanha na rua, vai começar a pedir voto na rua. Daqui a pouco, durante o programa, nós vamos falar sobre a disputa de 26, que começa, inclusive, mais cedo do que a gente imaginava.
Então, ninguém queria essa foto com o Lula, porque agora, gente, já está todo mundo pensando em 26. E o Lula, como ele não tem o que mostrar, tem que ficar com aquela ladainha, aquela bandeira de que o PT é que é o defensor da democracia. E aí, gente, essa bandeira não cola. Como não tem o que mostrar, o Lula vai tentar posar de estadista. O problema é que nem os políticos, até os políticos já perceberam que isso é imagem para a campanha de 26. Exatamente, e é isso que eu ia falar, Wilson. O Lula também está de olho em 26, é por isso que ele está fazendo esse ato. No ano passado, eu estava dando uma olhada em como é que foi o ato do ano passado, 14 governadores faltaram. Nesse a gente vai fazer o balanço ainda, mas faltaram ainda mais. Como faltou também o presidente do Senado, que foi no ano passado, como faltou o presidente do STF, que foi também no passado. Então, assim, se esvaziou ainda mais e aí escancarou, ainda deixou mais claro ainda que é um ato que é meramente político e, portanto, desqualificado naquilo que alega fazer, que é defender a democracia brasileira. Ô, Rodolfo, você falou de 23 que faltaram, eu posso falar que esse ano faltaram 24. 14 ano passado. Foram 14, agora são 24. 24. Só fazendo aqui, porque é muito fácil a gente fazer a conta. É isso, faltou tanta gente que até a conta fica fácil. São quantos governadores? 27. Quantos apareceram? 3? Sim. Assim, tem um vice, mas eu não vou contar vice. Se valer vice, são 4, então seriam 23. Eu não conto vice. Vice é vice, né? Se a gente contar vice, o Vasco tem... Enfim, não vou fazer essa piadinha com o Vasco. Mas, enfim, para mim só apareceram 3 e aí 24 faltaram. Acho que o número, por si só, meu caro amigo Rodolfo Borges, já dá a dimensão do quanto que esse evento flopou. Essa é a palavra certa. Flopou, utilizando a juventude, inclusive mandando beijo para minha filha Mariana. Muito bem. Mas sabe quem apareceu? A primeira-dama. Ela apareceu bastante. Ela tentou roubar a cena na solenidade de reincorporação do relógio histórico depredado em 8 de janeiro de 2023. Após um processo de restauração em parceria com o governo da Suíça, a peça foi transportada para o Palácio. Vamos acompanhar como foi o processo de restauração do acervo. Arco de resiliência e reconstrução. Eu pedi essa conversa com vocês para agradecer o trabalho que vocês fizeram da limpeza. Que Deus abençoe vocês. A restauração de obras históricas foi um processo cuidadoso que contou com profissionais brasileiros e estrangeiros. O histórico relógio trazido ao Brasil por Dom João VI, que tornou-se símbolo dos ataques à democracia, foi enviado à Suíça para a restauração. O Palácio da Alvorada serviu de base para um laboratório, onde profissionais pudessem trabalhar na recuperação das peças. Uma história tão marcante, né? Tão importante para o país, tão importante para esse momento, para esse retorno de questões que ficaram tão apagadas por algum tempo, né? Se isso se perder, a gente não somos um país. Um país sem memória não é um país. Hoje, ao devolver essas peças completamente restauradas, demonstramos que a força da democracia é maior que qualquer tentativa de brutalizar nossa história. E agora a fala da primeira-dama. O Palácio do Planalto e suas obras são bem que nos unem e nos orgulham. Independente... Ele está funcionando. O Palácio do Planalto e suas obras são bem que nos unem e nos orgulham, independentemente de nossas diferenças. No dia 1º de janeiro de 2023, vivíamos um momento histórico, de esperança e de novos tempos. Vibrávamos porque o amor tinha vencido o ódio. Uma semana depois, o ódio ocupou esse espaço tentando sufocar a esperança. Mas não conseguiram e hoje estamos aqui. O país não aceita mais o autoritarismo. O que aconteceu nessa Praça dos Três Poderes precisa estar na nossa memória, na memória do país, como um alerta de que a democracia deve ser defendida diariamente, não importa o esforço.
O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos, que continua estimulando falas fascistas e autoritárias. Para isso, a nossa resposta é a união, a solidariedade e o amor. Diante da destruição dos vidros, do mobiliário e das obras de arte do Palácio do Planalto, nos colocamos, sob a orientação e liderança do presidente Lula, a tarefa de restaurar o palácio como símbolo da força do nosso compromisso com a democracia. O trabalho de estudantes e professoras do curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas, mostrando também a excelência das nossas universidades públicas federais. Eu quero ressaltar que o trabalho de restauro foi coordenado e executado por mulheres. Só lembrando que aquele barulho de microfone que você ouviu era da gravação, não é aqui da nossa transmissão. Mas, Rodolfo, o relógio acabou se tornando só um detalhe, não é isso? Pois é, a notícia era para ser o relógio aí, né, celebrar a democracia brasileira, uma obra de arte que foi restaurada, e a cena foi roubada de novo pela primeira-dama, como já aconteceu várias vezes ao longo desse governo. E como a gente destacou no antagonista, eu destaco aqui, entre aquelas autoridades que estavam ali sentadas ao lado do púlpito, tinha ali o vice-presidente do Senado, o veneziano Vital do Rego, tinha o vice-presidente Geraldo Alckmin, tinha o próprio Lula, presidente da República, e tinha o Edson Fachin, que é o ministro do STF. Todos eles receberam algum voto. Até o Fachin, ele foi indicado pela Dilma e depois ele foi referendado pelo Senado. A única pessoa que não tinha nenhum voto ali, numa cerimônia que é para celebrar a democracia, é exatamente a primeira-dama Janja. E é sintomático que ela tenha feito a abertura desse evento, dessa celebração, alegada celebração da democracia, pelo governo Lula. Né? Tá claro aí que assim, tá tudo errado. Porque a Janja, que não teve nenhum voto, logo ela abre o evento que deveria ser de celebração à democracia. Pois é, mas esse relógio ele tem em tese um simbolismo, tanto que foi dado bastante ênfase não só na restauração, como na própria solenidade, tocou ao lado da primeira-dama. Wilson Lima, qual é o simbolismo da recuperação desse relógio? Pelo menos qual era a intenção de ter simbolismo? Então, teoricamente, isso no campo das ideias, meu caro Zé Inácio, meu caro Rodolfo, é o seguinte, é que esse relógio deveria ser uma espécie de símbolo da manutenção da democracia. O grande problema, e é bom lembrar que esse relógio, né, é bom lembrar que as pessoas ficaram de olho nesse relógio por conta daquelas imagens divulgadas pelo Fantástico, logo na semana posterior aos atos de 8 de janeiro de 23, né, quando você teve aquele camarada com uma camisa do ex-presidente Jair Bolsonaro derrubando esse relógio. Então, a ideia do PT... Gente, em política, precisamos ficar atento aos símbolos. Em política, eles queriam fazer, na verdade, esse ataque indireto ao ex-presidente da República, porque é um relógio que foi destruído por um cara que o PT alega ser um partidário do ex-presidente da República. O relógio está lá, funcionando, lindo, maravilhoso, etc, etc, etc. Uma restauração custou, se não me engano, 2 milhões de reais. Mas aí que o Rodolfo, ele foi preciso no comentário dele, quando ele fala, olha, a Janja acabou roubando a cena. Ao invés de todos aqui estarmos falando sobre a solenidade, sobre o momento, né, sobre essa questão simbólica, sobre esse ato solene, a gente está aqui falando sobre a Janja, que inclusive errou no texto, deu risadinha, logo a Janja, né, que inclusive mandou o Elon Musk para aquele lugar, enfim, mandou ele ter um momento íntimo com ele mesmo. Então, quer dizer, você vê, né, essa figura, que inclusive, depois vamos falar isso ao longo do programa, inclusive essa figura aí que deve dar a tônica da comunicação do governo Lula a partir dos próximos meses, né, então, enfim... São tempos difíceis, como diria o nosso grande ex-ministro Marco Aurélio Mello. Pois é. E parlamentares da oposição criticaram a politização dos atos de 8 de janeiro por meio de mensagens nas redes sociais. Líderes da Câmara e Senado afirmaram que o governo Lula tenta sequestrar a bandeira em defesa da democracia. E eu já volto com o Wilson. E quem se manifestou, Wilson, até agora? Vamos pegar basicamente 2 manifestações, né, que são as mais simbólicas. Vamos começar pelo Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, que ele falou basicamente o seguinte,
quando sindicalistas e movimentos alinhados ao PT incendiaram ministérios, vandalizaram prédios públicos, feriram pessoas na Praça dos Três Poderes e provocaram até uma morte. Essas ações foram minimizadas. Atualmente, quem discorda do governo ou questiona os abusos do judiciário enfrenta prisão, perseguição e silenciamento com a aplicação da lei de forma seletiva. Essa, inclusive, vai ser um discurso básico da oposição ao longo dos próximos dias. Vamos colocar a manifestação do Ciro Nogueira para a gente ter tempo de comentar com calma, porque o Ciro Nogueira ele foi mais incisivo. Ele disse o seguinte: democracia forte é menos palanque e mais trabalho. Nada mais importante do que a democracia. Democracia forte é abalada com dólar a mais de 6,20 e gasolina a 6,50. Por tudo isso, o governo fazer um palanque em Palácio no 8 de janeiro não ajuda nada e só atrapalha. O assunto já está mais do que discutido. Politizar 2 anos depois, com a economia em chamas, mostra um governo perdido e ofende o povo brasileiro. Pode trazer para cá, porque o que acontece? O Ciro Nogueira, ele toca justamente no ponto que a gente falou passando no início desse bloco. Há uma disputa de narrativas e é uma disputa política. E o governo Lula não tem o que mostrar. É bom lembrar, estamos com o dólar na casa dos R$6. A gasolina está nas alturas. O custo de vida está alto. Então, se a economia não ajuda, e eu já falei isso aqui no programa, o que define a eleição presidencial é o preço do tomate. Se o preço do tomate está nas alturas, se o quilo do tomate está 7, 8, 9 reais, resta ao governo Lula uma única bandeira: a defesa da democracia. Só que é uma bandeira contraditória, porque é uma bandeira muito frágil, porque é uma bandeira que não se sustenta por conta justamente das incoerências do próprio governo Lula. É um governo que critica os seus adversários aqui dentro e apoia ditadores como Nicolás Maduro lá fora. Quer dizer, é uma bandeira que não para de pé. E aí, meu amigo, como eu falei, já está todo mundo de olho em 26. E se o governo Lula não conseguir uma outra bandeira rápido, vai ter que ficar aí pendurado nessa bandeira de defesa da democracia. Eu confesso que eu não sei até quando. Pois é, bom, vamos acompanhando, porque ainda temos mais solenidades hoje. O 8 de janeiro ainda tem meio-dia de acontecimentos pela frente, outras celebrações, outros marcos simbólicos estão planejados e certamente o Wilson, in loco, está acompanhando e vai trazer todos os desdobramentos em havendo desse evento que, como mostramos agora no começo do jornal, está bastante esvaziado.